Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita felicidade que iniciamos mais uma exposição doutrinária online da Sociedade Espírita Jesus. E hoje, então, irmãos, o tema da nossa doutrinária é injúrias e violências. E esse texto foi baseado, essa palestra, essa exposição, desculpa, foi baseada em um belíssimo texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados que são doces e pacíficos, do item 1 ao 5, que é o mesmo título desta exposição, Injúrias e Violências. Quando a gente analisa a longa história, o longo percurso da humanidade, a gente sempre vai encontrar guerras. A gente sempre vai encontrar, em qualquer período da humanidade que a gente for buscar, a gente vai encontrar guerras, por exemplo, se a gente observar a década de 30 e 40, tem, né, a Segunda Guerra Mundial. No finalzinho da década de 1910, a gente tem um outro conflito, que é a Primeira Guerra Mundial. E assim, quando a gente começa a olhar um pouco mais para trás, a gente sempre vai ver que a história da humanidade, ela sempre foi marcada por guerras. Hoje em dia, a gente visualiza dois conflitos armados de grande relevância para o mundo inteiro, que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e também o conflito de Israel e a Palestina. A gente sempre observa esses conflitos armados ao longo de toda a história da humanidade. Não somente também violências armadas, né, as guerras, mas também observamos outras atitudes também de violência, sejam estas em palavras ou mesmo fisicamente. Cada época foi marcada pelas suas parcelas de violências, pelas suas parcelas de conflitos. Isso é um pouco da história da humanidade. Mas pensem só, ao longo de toda a história da nossa espécie, um homem chega em uma multidão lotada. Esse homem pregava o amor, esse homem em nenhum momento influenciou a violência, as divisões na sociedade. Pelo contrário, unificava as pessoas no sentimento de amor, no sentimento de reciprocidade. E pensando que esse homem viveu em uma época extremamente difícil no seu contexto, no mundo que estava inserido, esse homem é Jesus. Dezembro comemoramos, né, o Natal, uma forma de lembrar. A gente sabe que não é bem 25 de dezembro exatamente o nascimento de Jesus, né? Tem algumas correções históricas aí que talvez demonstre que não seja 25, mas simbolicamente a humanidade comemora, né? Ou pelo menos os cristãos comemoram o Natal. Relembramos então a figura deste homem, que na verdade, como nunca a humanidade precisou de Jesus como estes tempos que estamos vivendo. Tempos difíceis, tempos de violências, tempos de movimentos extremistas, tempos em que vemos muitas vezes atos hediondos, ou muitas vezes atos hediondos sendo justificados. Nós, como espíritas, cristãos, sabemos que de nenhuma forma podemos compactar com a violência que visualizamos na sociedade. Pelo contrário, assim, seguindo os passos de Jesus, precisamos inverter essa chave. Não contribuir com a guerra, não contribuir com ódio, e sim ser um pacificador, ser um multiplicador da paz, que Jesus já é reconhecido como o grande príncipe da paz. Agora imaginemos, meus amigos, na sociedade daquela época, um homem vinha falar da paz. Um homem vinha falar da paz para um povo que era escravizado e que foi perseguido por muito tempo.
e que estava sobre o jugo de um império tirânico. Um império que tinha suas penas de mortes mais terríveis e que expunha as suas penas de morte para todos verem, e como uma forma de respeitar, então, as leis daquele império. E nesse conflito, nesse contexto que Jesus estava inserido, ele proferiu uma das mais belos discursos da história da humanidade. Um dos mais lindos e tocantes. Gandhi, o pacificador indiano, sempre comentava de que se na humanidade todos os livros fossem perdidos ou queimados e sobrasse apenas o Sermão do Monte, a humanidade não estaria totalmente perdida. Tamanha a importância do Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, que a gente consegue visualizar no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, consegue visualizar nos outros, mas Mateus, que tem uma... Grandes historiadores e teólogos já comentam que o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho histórico, ele é um evangelho que descreve Jesus e os acontecimentos com veracidade incrível, justamente porque Mateus era um dos seus discípulos e estava ali, ele viu tudo, ele foi uma testemunha e visualizou tudo isso de forma extremamente brilhante e relatou depois no seu evangelho. Nessa boa nova, que a gente vai encontrar também muitos outros relatos da vida de Jesus. Mas, de fato, o Sermão da Montanha é um dos mais belos. E como a gente está falando de um tema extremamente importante, as injúrias e violências, que mesmo depois de 2024, quase 2025 anos depois do Sermão da Montanha, ainda visualizamos atos violentos. Ainda observamos fatos violentos. Ainda observamos coisas que já poderiam ser abolidas da história da humanidade e poderíamos ter evoluído mais um passinho. E quando a gente remete e vai buscando as origens de toda essa violência, as origens de todos esses fatos que ocorrem, a gente vai ver que tem a consequência que é o orgulho e a vaidade. Grandes atos de violência estão alicerçados no orgulho e na vaidade. E tem um trecho muito bonito do Sermão do Monte que diz o seguinte: Bem-aventurados os que são doce, porque possuirão a terra. Ainda, no mesmo Sermão do Monte, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Duas grandes passagens do Sermão da Montanha e que a gente faz questão de lembrar, com muito carinho, quantas vezes nós agimos por impulsividade. Quantas vezes nós já não ferimos alguém querido? Quantas vezes já não machucamos, com palavras mesmo, alguém que nos amava? Justamente por não saber esperar. Justamente por calar as vozes do orgulho e da vaidade e dentro do nosso ser. Sabemos que é uma tarefa muito difícil. Exige muito autoconhecimento para nós erradicarmos de nós todos os pensamentos violentos, todos os atos violentos, tanto em pensamento, tanto em palavras. Hoje a gente vê com as redes sociais, a gente vê tanta violência em palavras sendo proferidas, sendo comentadas, sendo digitadas, mas que é um reflexo do pensamento, muitas vezes, que é um reflexo
muitas vezes, das nossas crenças limitantes. Por isso, irmãos, se queremos manter uma conduta pacífica, inegavelmente precisamos investir no autoconhecimento. É mais do que prescindível que investamos o nosso tempo também nos conhecendo. Por exemplo, visualizei uma situação que me tira do sério. Uma notícia que me tira do sério, uma postagem que me tira do sério. Será que a solução é eu ir lá e comentar com palavras pesadas na publicação de fulano, de ciclano, beltrano? Destilar todo o meu ódio, todo o meu mau humor em comentários na internet? Começar o meu dia mal, porque muitas vezes a gente sabe, jovens e também hoje em dia adultos, acordam já com o primeiro ato observando as redes sociais, vendo que o feed do Facebook ou do Instagram, primeira coisa do dia é já visualizando isso. E de cara com uma publicação que você não gosta, que, sei lá, que seja de um posicionamento político contrário ao meu, uma publicação de futebol, um time contrário ao meu, aí eu vou lá e destilo todo o meu ódio, destilo toda a minha falta de paciência, destilo tudo possível. Aí inicio já meu dia mal. Inicio o dia descontando nas pessoas que estão à minha volta, filhos, mãe, pai, esposo, esposa, colegas de trabalho, no trânsito, a gente sabe que quando a gente fala de injúrias e violências, uma das duas coisas que a gente principalmente pensa, primeiro as redes sociais, dependendo do contexto que a gente está inserido. Depois, o trânsito. Quantas violências acontecem no trânsito? Se a gente observar na nossa cidade, Santiago, quantos acidentes acontecem muitas vezes por falta ou por um ato violento, muitas vezes. Quantas coisas acontecem que poderiam ter sido evitadas com essa ferramenta tão importante que é o autoconhecimento? Quantos ditadores da história da humanidade não seriam ditadores se olhassem para todos os seus problemas internos e tentassem resolver com amor? E é essa a proposta da mensagem de Jesus. A proposta mais pura que existe na história da humanidade inteira. Todas as distorções que foram feitas da mensagem de Jesus não foram feitas por Jesus, mas sim por pessoas mal intencionadas. Mas se voltarmos para a mensagem pura do Evangelho, observarmos, por exemplo, o Sermão da Montanha e tentarmos em cada linha do Sermão do Monte tentar aplicarmos no nosso dia a dia, com certeza a gente vai estar dando um passo gigantesco para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento evolutivo. Quantas coisas acontecem, como falamos antes, que poderiam ter sido evitadas se olhássemos para os nossos problemas como oportunidades para melhoramento. Se enxergássemos todas as situações, todos os problemas sociais que visualizamos na nossa sociedade como uma oportunidade de trabalhar e tentar minimizar ao máximo as coisas ruins que a gente vê na sociedade. Mas não pensamos que vamos resolver todos esses problemas com violência. Porque quem com ferro fere, com ferro é ferido. Já disse Jesus no momento em que foi entregue. E Pedro, em um momento impensável, que a gente sabe que dos apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, Pedro era o que mais tinha a cabeça quente e resolvia as coisas sem pensar, respondia sem pensar,
era a pedra, né? Pedro, que significava justamente pedra, é a pedra bruta que foi lapidada com a mensagem de Jesus. Um homem extremamente violento, mas que com a mensagem de Jesus lapidou essa pedra bruta em uma joia. E naquele momento em que Jesus foi entregue, Pedro sacou a espada e cortou a orelha do guarda que vinha buscar Jesus. E aí Jesus relata essa frase: Dado Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Não foi exatamente com essas palavras, né? Tem muitas variações quando a gente observa as traduções do texto, né, bíblico. E é importante, amigos, que quando falamos em injúrias e em violências, pensemos que todos os atos da nossa vida, seja do amanhecer ao entardecer, precisa ser um ato de pacificação. Precisamos urgentemente investir na paciência, investir no amor, porque justamente é o contrário do ódio, da violência. É imprescindível que pensemos nos nossos problemas pessoais, não misturamos os nossos problemas pessoais com as nossas relações interpessoais, ou seja, no conviver com o outro, que saibamos resolver as nossas dificuldades, resolver os nossos problemas antes de revidar qualquer coisa. E é justamente isso que esses dois itens do Sermão do Monte Jesus fala. E é justamente com essa máxima que Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Vejam bem, Jesus, ao proferir essas duas linhas do Sermão da Montanha, ele faz da doçura, da afabilidade, uma regra, mas não uma regra imposta, se eu não cumprir isso, vou sofrer consequências. Não exatamente dessa forma, mas da forma mais pura possível que possamos imaginar. A doçura, quem não gosta de conversar com uma pessoa doce, como a gente fala? Uma pessoa que está sempre sorrindo para a vida, uma pessoa que está sempre alegre, uma pessoa que está sempre disposta. Talvez essa pessoa esteja passando por os momentos mais difíceis da vida, mas essa pessoa justamente decidiu não investir no ódio, não investir multiplicando as coisas ruins que passam, pelas dificuldades que enfrenta, e escolhe não revidar para o mundo com a forma violenta, porque a gente sabe que todos nós passamos por dificuldades. Todos nós temos as nossas cruzes, todos nós carregamos elas. Não é justo que a gente desconte o peso da nossa cruz no outro. O outro não tem culpa de nada do que estamos passando. Às vezes a gente responde com brutalidade, dá um bom dia torto, dá um oi torto, às vezes dá um bom dia torto para um familiar, justamente porque às vezes não tem motivo, a pessoa acorda torta, já está com mau humor, já está com vontade de descontar nas pessoas no primeiro que aparecer na frente. Mas a gente não se lembra muitas vezes do Sermão da Montanha, que nos chama à pacificação. Lógico, muitas outras coisas o Sermão da Montanha nos relata. Mas hoje estamos falando mais especificamente os que falam sobre sobre a pacificação. E a gente descobre, irmãos, que quando a gente consegue superar todas essas dificuldades internamente, o nosso tratamento interpessoal com as outras pessoas, a nossa relação com o outro, vai melhorar muito. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente é um desses mal-humorados que sempre está respondendo de forma bruta, atravessada,
Às vezes dando bom dia, ou aquelas. Todo mundo conhece essas pessoas. Um bom dia, e a pessoa responde, bom dia só se for para ti. Muitas vezes a gente escuta esses grandes absurdos, né? E aí, essa pessoa que às vezes é mal-humorada e às vezes, ah, com um passe de mágica, no outro dia, como se nada tivesse acontecido, e muitas vezes a pessoa é tratada mal também. E não entende. Poxa, não entendo porque fulano sempre me trata mal. E muitas vezes a gente não faz a pergunta básica do autoconhecimento. Será que eu não estou tratando mal também essa pessoa? Será que não estou revidando os meus problemas? Não estou despejando os meus problemas de forma indireta para essas pessoas? Como relatamos, às vezes o outro não tem culpa de nada, às vezes ele só cruzou o nosso caminho. Precisamos ter, irmãos, esse cuidado. Precisamos cuidar dos nossos sentimentos, fazer a educação de todos esses sentimentos, porque é uma palavra muito importante, a educação dos sentimentos, porque, inegavelmente, a gente se sente um dia mal-humorado. Às vezes a gente acorda de mal com a vida e tá normal, tá tudo bem, é natural. Isso acontece muitas vezes. Mas não enfrentemos o mundo dessa forma. Educamos esse sentimento. Melhoremos esse sentimento, melhoremos essas perspectivas. Vamos ressignificar tudo isso na nossa vida. Se preciso for, vamos escrever no papel os sentimentos que estamos sentindo que são ruins, e num lado da folha os sentimentos que não são bons, e no outro lado da folha sentimentos bons que queremos desenvolver. Principalmente agora, final do ano, a gente faz muitos planos para o próximo ano, né? Ah, planos para isso em 2025, planos para aquilo. Muitas vezes a gente faz planos financeiros para 2025, muita gente faz lista de livros que quer ler em 2025. E aí que está um desafio para todos nós. Vamos fazer uma lista de sentimentos bons que queremos desenvolver, uma lista de sentimentos ruins que temos, que queremos transformar. Porque assim como Pedro, que teve coração transformado pela mensagem de Jesus, pela mensagem de pacificação de Jesus, transformemos também todos esses nossos sentimentos, lapidemos esses nossos sentimentos, transformemos esses nossos sentimentos em algo bom. Transformemos esses sentimentos em amor, em bondade, em pacificação, em perdão. Quantas vezes necessitamos perdoar os nossos irmãos? Quantas vezes precisamos perdoar aqueles amigos que muitas vezes respondem de forma torta, mas a gente pensa, nossa, ele está passando uma situação difícil mesmo. Vamos ter um pouquinho de empatia com ele. Vamos não ignorar, porque a gente sabe que não ignora, mas vamos entender que ele não está passando um momento muito bom e pode ter respondido de forma meia bruta mesmo. Que a gente possa ressignificar nesse novo ano que a gente está adentrando, um ano com mais paciência, um ano que a gente possa tolerar mais as diferenças. Porque o desafio, irmãos, não está em respeitar aquele que pensa como a gente, que amar aquele que pensa como a gente. O principal desafio está amar aquele que pensa de forma totalmente diferente da gente. Amar aquele que sempre nos despreza. Amar aquele que muitas vezes tem uma ideologia diferente da gente, tem um time de futebol diferente da gente, vive a vida de uma forma diferente que a gente. E a palavra amar, irmãos, não está se referindo a ir lá e dizer eu te amo para a pessoa. Não. Mas sim respeitar todas e qualquer atividade proveitosa na história começa com respeito. Quantos conflitos armados poderiam
ser resolvido se os líderes mundiais que estão em guerra sentassem para tomar um cafezinho e comer um bolinho e conversar sobre muitas outras coisas do que primeiro jogar bomba, primeiro pegar em arma e atacar um ao outro. Estamos em 2024. Somos espíritos imortais e precisamos pensar que espíritos imortais não resolvem as coisas das formas mais animalescas possíveis, pegando em arma, discutindo, brigando. Espíritos imortais que somos resolvem as coisas na conversa, no diálogo, tentando entender as diferenças, investindo no amor, na bondade, na benevolência, na paciência. E é importante que a gente se mantenha firmes nessa nossa proposta de luz, porque sabemos que é muito difícil mesmo, em uma sociedade tão extremista, que é natural que seja, e agirmos e compactuarmos com todos os atos hediondos que muitas vezes vimos. Isso também é pacificação. Pacificação não é se manter em silêncio perante todas as injustiças que a gente vê. Pacificar é tentar resolver todos esses conflitos da melhor forma possível, amando em primeiro lugar. Sem amar e sem respeitar, a gente não vai chegar e erradicar todas as violências que a gente vê na sociedade, todas as injúrias que a gente vê na sociedade, todos os atos criminosos, todos os atos de guerra, as declarações de guerra, as declarações de qualquer tipo de conflito. Pensemos sempre no Sermão da Montanha. Pensemos sempre na voz serena de Jesus, lá no alto do monte, nos falando pela pacificação, nos falando pelo amor. Só o amor pode mudar tudo. Só o amor pode mudar cursos de existências. O amor, ele encobre e resolve multidões de pecado. Parafraseando uma das cartas de Pedro, que teve justamente o seu coração transformado por esse mesmo amor que a gente pode visualizar através do nosso Mestre Jesus. Essas eram, então, amigos, as palavras de hoje. Desejo a todos um ótimo final de semana. E para encerrar as atividades desta noite, vamos realizar uma pequena prece. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que se encontra conosco, aqui, presente, que possamos sempre estar sintonizado com essa espiritualidade amiga que nos acolhe e nos harmoniza. Que possamos fazer das lições de Jesus rota segura para a nossa caminhada. E que onde houver trevas, trevas da violência, trevas de abandono, que possamos levar a luz da compreensão, a luz do amor, a luz da benevolência. Obrigado a todos e assim encerramos mais essa exposição doutrinária desta noite. Obrigado a todos, votos de muita paz e paciência. Até mais, amigos.